Fala, povo do esporte! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Caminhos do Ouro, o nosso videocast desportivo. Hoje o nosso convidado é incrível, a gente vai falar sobre ioiô. Ioiô também é esporte, gente. E para quem não sabe, hoje eu entrevisto ele, que é octacampeão brasileiro da modalidade e quem sabe o futuro campeão mundial de ioiô. Seja muito bem-vindo, Luiz Augusto Gonçalves. Obrigado, Fábio. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado por a gente poder compartilhar um pouco da nossa história aí e da nossa briga pelo engajamento do nosso esporte, né? Que tá tão esquecido, né? Os brinquedos saudáveis, né? É verdade, Elisão. Seja muito bem-vindo. Nós que agradecemos sua presença. Conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho da modalidade. Ioiô é esporte, então? O ioiô há um bom tempo ele deixou de ser brinquedo, né? Ele já evoluiu tanto que hoje em dia ele é considerado um esporte muito sério. Muita gente não sabe, mas há cerca de 30 anos já acontece o Campeonato Mundial de Ioiô uma vez por ano. Realizado no Japão, né? Aqui no Brasil também já ganhou muita força. Hoje o ioiô aqui, esse ano a gente já conseguiu fazer a 22ª edição do Campeonato Nacional de Ioiô, que conseguimos aí um espaço lá com o pessoal do Sesc da Avenida Paulista. E a gente está bem esperançoso aí para 2025, a gente trabalhar dentro das escolas, colocar na mão das crianças e retirar elas do celular. Muito legal, cara. O ioiô foi febre na década de 80 no Brasil com o apoio da Coca-Cola, né? Quando é que você começou a praticar o esporte, Luiz? Com que idade? Como é que o ioiô apareceu na tua vida? Então, o ioiô ele surgiu na minha vida, assim como na vida de todo brasileiro, né? Quando teve aquela campanha dos ioiôs do refrigerante, né? Do famoso ioiô da Coca-Cola, que teve aquela febre não só nos anos 90, começou nos anos 80, né? Teve a primeira campanha da Coca que foi em 82, depois teve uma em 86 e por último a maior de todas que foi em 95, né? Que foi uma onde a Coca-Cola conseguiu trazer campeões internacionais, apresentar em todo o Brasil, todas as escolas do Brasil recebeu esses campeões e todo mundo lembra, né, do famoso ioiô da Coca-Cola. E a gente está dando seguimento aí. Eu comecei assim, estava na escola, foi um campeão de ioiô lá apresentar, fez uma apresentação no pátio, né? E convidou a gente para uns campeonatos que estavam acontecendo nos pontos de venda deles, né? Que seriam nas padarias, nos shoppings, nas praças. E isso gerou uma febre no Brasil assim descomunal. Todo mundo lembra, né? O pessoal aí, o pessoal mais velho, né? Hoje o pessoal não, mais jovem aí não conhece, mas é o nosso papel colocar na mão de vocês e mostrar para vocês esse esporte que traz muitos benefícios saudáveis, né? Principalmente para quem está estudando ainda, né? O ioiô, além dele tirar da era tecnológica, né, do videogame, do computador, ele trabalha o raciocínio, a concentração, a habilidade manual, né? Então acaba ajudando e auxiliando até no desempenho escolar, melhora muito o desempenho escolar para quem pratica, né? Poxa, que legal, hein, Luizão? Então é uma excelente ferramenta pedagógica também, Pedagógica, com né? certeza. Muita gente usa aí para desestressar, para relaxar. Hoje a gente já tem como estilo de vida, né? Hoje a gente sobrevive através do ioiô. Hoje a gente é patrocinado pelo maior fabricante de ioiô da América do Sul, que está dando um auxílio muito bacana para a gente. Se não fosse eles, a gente acha que não teria chegado até aqui, porque patrocínio falta, ajuda falta, engajamento falta. As escolas, muitas não abrem as portas, está difícil para a gente chegar nos diretores, mas a gente está aqui hoje para colocar a boca no trombone que a gente quer ser ouvido, hein, pelos diretores, secretários de esportes aí dos municípios que queiram levar o ioiô, colocar o ioiô para a molecada brincar mais com coisas mais saudáveis, né? E eu tenho certeza que não só as crianças, mas os pais também ficariam muito felizes de ver os brinquedos saudáveis novamente, né? Não só o ioiô que tem que voltar, não, Fábio. Tem muita coisa legal para voltar, cara. É, Muita. essa nova era aí, a tecnologia está evitando que as crianças se movimentem, né? Elas ficam muito Falou tempo tudo. preso nas telas, né? Ficam. Eu, na verdade, tive um ioiô da Ah, Coca-Cola, é? Você cara. brincou, né? Brinquei, mas eu não era bom, Qual não. foi sua Eu, especialidade? eu só conseguia fazer o cachorrinho, Já é uma das mais uma única difíceis. manobra que eu conseguia fazer. É uma das mais famosas. E você hoje, dentro das competições, são mais de 8 manobras? Como é que funciona? Então, hoje, o Campeonato Brasileiro ele é bem diferente do campeonato de rua que era feito pela Coca-Cola, né?
São 5 modalidades que existem no ioiô profissional hoje, né? 1A, que é com uma mão só, 2A, que é com 2 ioiôs, que é a modalidade que eu sou o maior campeão nacional, né? Tem a modalidade 3A, que é com ioiô fora da cordinha, um ioiô com contrapeso 4A e 5A, que é com 2 ioiôs de rolamento. A apresentação se define em 2 a 3 minutos, é um freestyle, né? Você é obrigado a levar sua música, você faz uma apresentação solo, entendeu? Com as suas próprias manobras. São 3 juízes que contam os pontos, né? Um tira ponto na hora que você erra, um coloca ponto nos acertos e um conta a performance artística, né? As manobras que encaixam na música, que ficam legal com uma música, né? Não deve ser fácil Não, não é fácil, é bem manusear difícil. Cada ano que simultaneamente passa com 2 ioiôs. é complicado. A Tive que gente treinar ima- bastante, hein, Fábio? Tive que treinar Imagina, bastante. eu mal conseguia com um, imagina Gastei com outro. muita cordinha aí para aprender, mas graças a Deus fui bem feliz aí na minha modalidade, sendo campeão de 2A durante 6 anos consecutivos, né? Consegui meu primeiro título da Classic Style, que é com esse ioiô igual da Coca-Cola. Já já a gente vai falar deles aí para vocês. E por último, a gente se especializou no de rolamento, né? Agora veio de rolamento, é um ioiô que dorme 2, 3 minutos. Tem ioiô de rolamento que dorme 10 minutos. Colocaram um rolamento no ioiô. Uau, Então dá para fazer muito mais coisa do que os ioiôs de antigamente, que era o do eixo fixo, com eixo de madeira, né? Hoje evoluiu muito, cara. legal, cara. Bom, a gente vai entrar agora no primeiro bloco do nosso programa, que é Hum, o Conta Comigo. Nesse quadro a gente fala das empresas, né, que apoiam a modalidade, como a gente sim, citou a Coca-Cola lá nos anos 80, né, nos idos de sim. 80. Eh, Hoje, quais são as marcas que estão contigo, Luizão? Quem que apoia o ioiô no Brasil e no mundo hoje? Então, eu tenho um apoio, eu sou de São Bernardo do Campo, né? A gente começou a fazer um trabalho em São Bernardo. Na verdade, São Bernardo foi um pioneiro no Brasil, foi o primeiro estado, primeira cidade, né, do estado a realizar o primeiro campeonato amador de ioiô. A gente conseguiu realizar em São Bernardo, a gente visitou todas as escolas, conseguiu é, apoio da prefeitura, de algumas empresas locais também com a premiação e conseguimos reunir muitas crianças, cara, no ano de 2022. Legal. Começando a pandemia ali, aí depois veio a pandemia, deu uma parada e agora a gente Então, os tá órgãos tentando públicos voltar. E os órgãos também públicos ajudam, né? também ajudam, né? Legal. Não como a gente precisaria, mas cada ajuda é muito bem-vinda, né? Hoje a gente, como fabricante também, a gente tem apoio de algumas empresas, né? Hoje a gente consegue fazer o ioiô personalizado, aquele mesmo ioiô da Coca-Cola antigamente, a gente faz ele personalizado, né? Com o nome da empresa. A gente conseguiu muitas vitórias esse ano. A minha melhor vitória foi realizar esse sonho aqui, que era de fazer o ioiô do Mac Dia Feliz, que foi feito para a casa Ronald McDonald. Queria até agradecer, o pessoal lá me deu uma força muito grande e a gente conseguiu fazer uma remessa que foi para a mão das crianças com câncer, né? Hoje, como eu te falei, eu vim da academia lá, Academia Gaviões, 24 horas, a gente conseguiu realizar aí também um grande feito com eles. O dono dessa academia, que ele chama Anderson Cozão, preciso falar o nome dele aqui, que ele foi o único patrocinador que eu tive até hoje que deu uma força para a gente comprar os ioiôs de fora e participar com o nome dele no Campeonato Brasileiro, né? E Que a gente está legal. entregando para ele hoje 500 E peças onde que ele fica pediu. essa unidade da Essa Gaviões? unidade fica aqui no Sacomã, na Rua do Reno. Rua do Reno, é bem pertinho daqui do céu, tá? Eu só não me recordo o número lá, mas colocar Gaviões lá 24 horas. Quem renovar a matrícula lá esse mês, esse ano, vai ganhar um ioiô profissional, hein, pessoal? E a empresa que quiser também realizar aí, que quiser fazer um ioiô de brinde bacana para dar para os funcionários, para os clientes, a gente também vai deixar aí um telefone e um Instagram no final, para quem quiser entrar em contato com a gente, quiser fazer o teu ioiô, a gente coloca a tua marca aqui no ioiô profissional, tá bom? Muito legal, Luizão. E falando no aspecto mundial, hoje quem são os melhores jogadores do mundo? Eu sei que você vai ser o próximo campeão mundial, né? Tomara, tomara. A gente está treinando bastante aí, bastante anos já, e acredito que o ano que vem a gente tá partindo para Tóquio aí pro Campeonato Mundial, representar o Brasil, né? Então a gente pode dizer que o Japão é o país do ioiô ou não? Então, o país do ioiô, né?
os líderes, assim, que a gente fala, quem joga mais mesmo, são os norte-americanos e os japoneses, né? Por quê? Há cerca de 50 anos atrás já existia uma comunidade do ioiô. No Japão hoje tem escolas que pagam para as crianças aprenderem a jogar, participar de campeonatos. Lá tem um apoio muito forte, por isso que os melhores estão lá, né? Estados Unidos também fica ali o campeonato mundial, entre Estados Unidos e Japão, né? O Brasil, apesar de estar realizando o 22º campeonato brasileiro, ainda está muito atrás. Porque eles estão Entendi. anos-luz, muitos anos na frente da gente treinando, né? Tendo apoio E do você já próprio teve país. nesses países fazendo um intercâmbio, Então, aprendendo com eu eles? tive a oportunidade de, em 2006, quando eu fui classificado para o Mundial, eu tive em Tóquio para conhecer os meus ídolos, né? Mas não tive como participar, porque tinha manobras obrigatórias super difíceis que a gente tem que treinar anos Poxa, para que pena. poder aprender, né? Mas o campeão nacional ganha a vaga direto, não precisa passar pelas eliminatórias, né? Então participa direto. Então quer dizer que no Se o próximo próximo a campeonato gente mundial ganhar, a gente vai para o Mundial direto, já passa direto, né? a Como gente vai te ver competidor. disputando lá, né? Com fé em Deus, Fábio. Vamos treinar para isso, representar a gente lá. Então vamos aproveitar o ensejo e falar sobre o próximo bloco do nosso Sim. programa, que é o Toca o Hino. Nesse quadro a gente homenageia um grande ídolo da modalidade, né? Você acabou de falar que teve no Mundial e conheceu vários ídolos. Quem que é o rei do ioiô hoje no mundo? Quem é que você admira? Quem que é? Bom, tem vários nomes, né? Vários nomes assim que a gente se espelha. Tem um jogador que ele chama Horiyuki Suzuki, é um japonês. Ele joga com as duas mãos. Ele foi campeão mundial com 12 anos, né? No mundo do ioiô não tem essa de etapas por idade, né? Modalidades separadas por idade. Então ele com 12 anos competia com pessoas de 40, 45 anos. Ele foi 6 vezes Independe seguidamente. a faixa etária, Isso, não importa. adolescente, Não compete com importa. adulto, com Importa é o teu criança. talento, o que você tem dentro de Ah, legal. você, o teu treinamento é que vai te levar, né, a realizar as manobras mais difíceis. Sem dúvida, o Hiroki Suzuki é o meu ídolo. Então quer dizer que a idade não tem nada que ver. Não, não tem Um nada a campeão ver. mundial pode ser uma criança, Pode como ser uma pode ser um criança, pode adolescente. ser um adulto. Esse ano teve um competidor, cara, que ele chama Gael. Ele tem, acredito que ele tem 11, no máximo 12 anos, né? A gente já sabia que ele ia ganhar o amador, né? O ano que vem ele já compete a nível nacional como todos os outros, no profissional, né? Ele ganhou disparadamente assim, colocando 20, 30 pontos acima do segundo colocado. Já jogava muito mais tempo que ele, Uau! entendeu? E a gente tem certeza que ele será um campeão mundial ainda, Poxa, que bacana, hein? né? Esse eu te falei do Yuki Suzuki, é um competidor de fora, né? Mas eu tenho um grande ídolo no Brasil, que hoje ele é o presidente da Associação Brasileira de Ioiô, inclusive ele teve até na entrevista comigo lá no Danilo Gentili, né? Ele contou uma história que eu não sabia durante a entrevista, né? Perguntaram para ele essa mesma coisa: como que você começou a jogar? Ele falou: olha, esse rapaz aqui, eu tava do lado dele, ele foi na minha escola, em Curitiba, eu comecei a jogar, praticar, vim para São Paulo, conheci a Associação Brasileira de Ioiô. Hoje eu sou campeão brasileiro e sou presidente da Associação Brasileira de Ioiô, graças ao Luiz. E eu não sabia, cara, me Uau, emocionei no cara. meio do programa. E ele já conseguiu ganhar 2 campeonatos nacionais, né? Esse ano ele também ficou em segundo na modalidade que ele E participou, qual é o nome juntamente dele, comigo. Luiz? Ele chama Patrick Roncoski. Patrick Presidente Roncós, da. presidente, nosso querido presidente da Associação Brasileira, ele tem 22, 23 aninhos. Dá um Tá abraço aí pro colocando em Patrick. Parabéns, hein? parabéns demais. O Patrick é muito dedicado nas organizações das competições, é um cara que engaja, ele tem um canal no YouTube, chama Falando de Ioiô, tá, pessoal? Quem quiser se inscrever lá, ele ensina muito bem quem está começando, todos os níveis, médio, avançado, e ele ensina todas as modalidades, desde o básico até o mais avançado, assim. Caramba, versátil o homem, hein? Versátil, o homem faz de tudo. E ele joga várias modalidades, né? Não é que nem eu que só joga uma, duas no máximo, não, ele joga todas. Inclusive, ele já ganhou de mim na modalidade 2A. Aquele que a gente vê o pessoal nas ruas de São Paulo manipulando também é ioiô, É eles um utilizam. diabolô, É, é um tipo de um ioiô, né? Mas não é o ioiô que é usado pela Associação Brasileira de Ioiô. Ele é conhecido como um ioiô japonês, né? Que é com a madeirinha, né? A gente chama isso. diabolô. Mas É não deixa de difícil ser. É também de difícil, é difícil. Eu jogar, não né? consigo, eu não consigo.
Não É consegui o completamente peão, diferente não do brinquei com ioiô. outras coisas. Eu consegui o ioiô. O ioiô eu fiquei bom, cara. Legal, Foi na Luizão. minha época de escola, época de adolescência. Na minha cidade foi uma febre enorme. Eu morava na Bahia, morei 10 anos na Bahia. Foi lá que eu conheci o ioiô. Depois, quando eu voltei para São Paulo, né? Meu sonho era vir para São Paulo para conhecer mesmo a equipe da Coca-Cola, tentar uma chance, né? Para poder trabalhar. Tava passando. Minha adolescência foi uma parte bem difícil da minha vida, assim, com a minha mãe, né? E quando a gente chegou aqui em São Paulo, foi em 95 lá. E a gente veio morar em São Paulo em 99. Eu fui na padaria comprar pão, tinha um cartaz da Coca-Cola, Campeonato de Ioiô, segunda-feira, 5 horas da tarde. Olha Parece que só, foi Deus que destino, mandou, hein? cara, foi o destino. E aí chegou o ioiô da Coca do campeão da Coca-Cola para fazer a competição, né? Aquelas manobras básicas, tal, você ganhava uns prêmios, aí final de semana tinha uns prêmios melhores nos grandes shoppings. Em 2000 teve uma pequena campanha da Coca em São Paulo, né? Não teve nível Brasil, mas teve uma pequena que foi bem legal. E eu comecei a conhecer esse cara da Coca, ele viu eu jogando e falou: "Cara, você tem total capacidade de entrar, trabalhar com a gente, viajar o mundo. Aprende a jogar com as duas mãos primeiro", que eu jogava só com uma das mãos, né? Em uma semana eu já aprendi a jogar com as duas. Aí fiz um teste na companhia. Quando terminou a campanha de São Paulo, eu já era contratado da Coca-Cola. Que legal. No ano seguinte, eu já ganhei o meu primeiro campeonato brasileiro. Aí começou a minha história mesmo no ioiô. Já Uau. E são você é destro ou 24 canhoto? anos. Eu sou destro. Sou Então, destro, com a direita com a mesmo. canhota deve ter sido um pouco mais Com a difícil. canhota foi difícil, né? Eu recebi bastante orientação dos campeões, né? Quando eu tive aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de ir na casa deles, conhecer os melhores membros do mundo, os colombianos, argentinos, os caras jogam muito, cara. Então eu tive esse privilégio de aprender com os melhores, né? Então era só treinar, É me porque você dedicar também como está entre estudar. os melhores, né, Hoje eu Luizão? posso dizer que sim, né? Hoje eu posso dizer que Você é o sim. cara Pelo do menos ioiô no na minha Brasil. modalidade aqui no Brasil ainda não me passaram, que é com as duas mãos, né? Parabéns, cara. E Obrigado. a origem do brinquedo? É Era bem uma bacana. arma? Era uma arma, Fábio. Eu já tinha A ouvido história falar do a brinquedo respeito. é bem interessante, cara. Lá na Idade Média, né, tinha aquelas guerras medievais. Certo. Então o ioiô, ele pesava 5 quilos e tinha uma corda de 6 metros, cara. Nossa senhora. Entendeu? Era usado como uma arma mesmo. Na minha cabeça não vem como voltar pra mão, né? Na minha cabeça, sei lá, ficava em cima de uma árvore, passava alguém, soltava na cabeça. Depois de muitos anos nas Filipinas que ele virou um brinquedo mesmo, né? Diminuíram o peso, colocaram um barbante, descobriram que podia fazer ele voltar para a mão, Que né? Aí legal. foram modelando, chegou no Japão, aí ele tomou um formato de brinquedo mesmo, aí depois se tornou profissional, depois virou um esporte Que bacana, né? E bacana. desenvolve praticamente todas as nossas capacidades cognitivas Com também, né? certeza, habilidade Atenção, manual, concentração, concentração, raciocínio, além da questão da raciocínio, bilateralidade. Você que com trabalha com certeza. as duas mãos também no âmbito motor, é Você muito fica interessante esperto, praticar o exatamente. esporte, Até né? para aprender outras coisas, né? Agora eu comecei a fazer aula de bateria, né? Que eu tenho vontade de fazer música também. Meu, a facilidade que eu tive para pegar, para aprender, ali com as baquetas, já tá indo Olha que legal. fluente. O professor falou: Meu, você já passou 50% aí do que você precisava passar. Essa primeira etapa. Eu falei: Ah, com certeza é o ioiô, Poxa, que né? bacana, hein, Luizão? Porque você aprende com uma, o que que você tem que fazer com a outra? Imitar que você já sabe, né? Fazer exatamente com a Espelhar, outra, né? se espelhar, treinar de frente para um espelho mesmo, ver o que que tá errando e insistir. É como um livro, né, cara? De estudo. Você lê, você aprende. Você treina, você consegue executar. Vamos falar das manobras, Luizão? Vamos. Vamos. Hoje a gente faz um trabalho, Fábio, dentro dos colégios também, né? Principalmente no ABC. Hoje eu sou recebido por muitas escolas no ABC. A gente faz esse trabalho, a gente leva os ioiôs para as crianças, deixa com a direção. A maioria das escolas adquire o ioiô para as crianças. Na maioria das vezes também a gente deixa consignado. Na verdade, a gente não cobra nada para poder entrar nas escolas e mostrar para as crianças, né? Mas a gente sobrevive através das vendas do ioiô, né? A gente como é autônomo, a gente não tem apoio de governo, não tem um patrocinador direto, a gente tem que descobrir essa forma aí de poder estar levando para eles. E a gente usa as mesmas, a gente promove os campeonatos dentro das escolas também, né? Uhum. A gente faz uma apresentação demonstrando as manobras, o que que eles precisam aprender para poder participar, né? Que são essas 8 manobrinhas. Não sei se dá para o pessoal ver aí da Mostra para câmera. aquela câmera.
Nossa, essas 8 manobrinhas, que eram as mesmas manobras usadas antigamente pelos campeões da Coca-Cola, né? Que é o dorminhoco, o cachorrinho passeando, que era a sua especialidade, Ah, esse eu fazia. a meia volta, né? Tem a catarata, o trevo, o cachorrinho pulando a cerca e a mais famosa que é o balanço, né? Manobra mais famosa no mundo do ioiô são essas 7 manobras. Quem conseguir realizar essas 7 manobras está classificado para as voltas e voltas. Aí quem fizer mais voltas e voltas é o campeão. Então, para competir Para participar profissionalmente, eu tenho que ter domínio de todas essas manobras. Só Não, com um cachorrinho eu não vou em lugar nenhum. só com o cachorrinho você só Só consegue. leva ele para passear. Só leva ele pra passear mesmo, né? O ioiô, todo ioiô dá pra fazer muita coisa. Inclusive, no campeonato profissional, você não é obrigado a ir com um ioiô profissional, com um ioiô de rolamento, com um ioiô mais caro. Você pode ir com qualquer ioiô. O ioiô do 1,99, Entendi. entendeu? O ioiô que você dominar, você pode estar usando dentro da sua modalidade, né? Esse ioiô que a gente usa hoje, né, é um ioiô igual, idêntico àquele da Coca-Cola de antigamente, é o mesmo peso, né? Hoje a gente melhorou a aerodinâmica dele, o barbante dele hoje é outro, então a gente conseguiu pegar aquele ioiô da Coca que era maravilhoso, muito bom mesmo, e conseguiu melhorar ele mais ainda. Então vocês encontram a nossa coleção aí, pelo menos no ABC, nas melhores padarias, nos grandes mercados, nas bancas de jornais. É, No nosso direct também a gente atende aí as lojas, as grandes lojas. Quem quiser pedir, entre em contato com a gente, que a gente dá um jeito de entregar também. E principalmente o nosso engajamento é com as crianças dentro dos colégios, né, Fábio? Que a gente precisa mesmo e que tá difícil é que as diretoras abram as portas para a gente poder chegar, né? A gente tem visitado as escolas, a gente não consegue passar da secretaria, pedem para a gente enviar um e-mail, a gente envia um e-mail, eles nem abrem o e-mail, É difícil, tiram né? a gente da frente, não Às vezes escutam, as questões entendeu? são A muito gente é burocráticas, isso né? que que fecha as portas para muita gente, né? As oportunidades acabam morrendo por causa E para a da falta criançada é de muito oportunidade. importante, né? Você É importante, aprender uma nova modalidade, um novo esporte. um novo Hoje esporte, você vive do ioiô, né? Viajou o mundo inteiro através do ioiô. vivo do Então ioiô. ele dá abertura, né? Ele dá, eh, te leva ao desenvolvimento também, né? É um Leva. E é um esporte. brinquedo que todo mundo gostou, né? É o brinquedo mais antigo do mundo, né? Só perde pra boneca. Ah, é? Essa eu não Então, sabia, meu, Luizão. todo mundo, né? Principalmente o pessoal aí que tem acima de 30, 40 anos aí, conheceu aquele famoso ioiô da Coca-Cola e realmente, e na nossa época foi bom que não tinha o celular, né, cara? Então, Não meu, tinha. você andava na rua, você via o pessoal no ponto de ônibus jogando, você via as senhoras jogando, adultos, os professores nos colégios, entendeu? Que é uma prática bem saudável, né? E tira também das telas, né? Ah, A sim. verdade é que hoje a gente vive uma geração bem diferente da nossa. Hoje a molecada de hoje eles não podem mais ficar na rua como a gente ficava. Mas dentro da escola eles podem brincar, e eu acredito que eles devem brincar, né? Eles devem ser criança até o último momento. Sim. As nossas crianças hoje eles têm deixado de ser criança muito cedo por conta de não conhecer as coisas novas, né? As coisas saudáveis. Como eu vou repetir aqui de novo, não é só o ioiô que tem que voltar, tem muitos brinquedos saudáveis que possam trazer e traz muitos benefícios para nossas crianças e jovens, cara. É verdade, Luizão. Pelo que Concordo. a gente fez um campeonato regional no ABC em São Bernardo, a febre foi tanta, a procura foi tanta que a gente teve que fazer para os adultos, que a gente ia fazer até os 18 anos, a gente teve que fazer acima dos 50, acima dos 60, Ah, apareceu com gente de certeza. 70 anos, apareceu uma senhora com os ioiô da Coca-Cola, apareceu uma senhora com 76 anos com o ioiô da Taí, cara, você bebeu esse Nossa, Guaraná? eu lembro, eu Itaí é lembro. Coca-Cola. Esse ioiô foi lançado em 82. Inclusive, os colecionadores brigam. E não era só o da Coca-Cola, né? Não. Eram de vários Tinha da refrigerantes. Fanta, da Isso. Sprite, né? Tinha o Master. A gente relançou o Master de 82. Eu até trouxe ele aqui. Esse aqui era um ioiô que era dado de prêmio em 82 pelos campeões da Coca nos campeonatos de rua. Não era vendido. A gente relançou ele esse ano. Que legal, esse Tá sendo o modelo. mais procurado. Modelo Master. O de 95 foi o Galaxy, né? O Tinha um que Galaxy brilhava no também. escuro ou Era não? esse mesmo. O Esse? Galaxy tem vários modelos, mas o mais procurado era esse Master preto, que a gente relançou, e esse verde da Taí. O da Taí tem colecionadores que pagam US$ 1.000, cara, em cada ioiô. Nossa. Tem colecionadores aí que tem uma coleção aí.
O meu não sei onde Vale foi mais que a comprar, mas casa. eu E a gostaria mulher não de sim. sabe, aí se a mulher soubesse, ia É, vender na hora. eu compro dela, viu? Mas não por US$ 1.000. Teve o ioiô também que a gente fez do Campeonato Brasileiro desse ano, né? Que eu trouxe pra você de presente, tá bom? Pô, Você que não bonito. sabia? Obrigado, Ficou Lisão. bonito, eu vou deixar pro meu Olha que amigo Fábio. Já legal. tem vários, né, Fábio? Toda vez que Ah, eu tô encontro, colecionando. E eu tô eu deixo um treinando, para viu? você, né? Esse é o apelo que eu faço aos diretores que estão vendo essa nossa entrevista. Realmente, as nossas crianças precisam brincar mais, eles precisam conhecer coisas que tragam benefícios para eles, que eles possam absorver, né? E neste passo, não só as crianças vão ficar felizes, os pais também. Com As certeza. escolas É que a gente nostálgico, chega, né? as Reviver escolas que a gente chega os geralmente anos falta 80. ioiô, a gente não consegue nem abastecer porque os pais compram para eles também. Não é só as crianças, né? Porque é muito legal, muito lúdico, é um brinquedo que trabalha muitos movimentos e, como eu te falei, ajuda muito, cara, no desempenho escolar. Que trabalha toda essa dinâmica de atenção, Desenvolve concentração, muita cognição, habilidade né? manual, cognitividade, tudo, cara. Poxa, que legal, né? E tira da telinha do celular, que é uma Tira, né? coisa que a gente está fazendo de tudo para tirar nossas crianças aí, né? Eles ficarem longe, pelo menos por enquanto, né? A gente também fica, mas as crianças têm que ficar menos. É verdade, né? Eles não tiveram a oportunidade de brincar nas ruas Exatamente, nas como ruas como a gente. nós tivemos, né? De Sim, carrinho de rolimã, a verdade, gente cara, como jogava foi bola gostoso. descalço Bolinha na de rua, gude, bolinha de gude, arrancava a tampa peão. do dedo, no outro dia já estava correndo de novo. Inclusive, mandar um Era muito abraço, né, bacana. pro Alexandre, Ah, sim, pro pro Márcio. Márcio, lá da A Moleque de moleque de Rua, rua também que que resgata essas brincadeiras, né, Fábio? Verdade. Grandes parceiros que resgatam essas brincadeiras aí que mexeu com são muita grandes gente. parceiros nossos, né? Sim, Inclusive do Ioiô, né? sim, Você com tá sempre certeza. com eles também. Sim. Agradecer a camiseta, viu? Valeu, gente. Obrigadão. Luizão, é, próximo bloco do nosso programa é o Aposta de Ouro. Quem vai ser o próximo campeão mundial de ioiô? Cite nomes, dê nomes, Cara, eu, na eu tua sou opinião. suspeito de falar, né? Eu sou brasileiro, a gente está enviando aí no próximo ano dois brasileiros aí que a gente espera muito ansiosos que eles sejam campeões, que é o Gustavo Amaral, que ele é da modalidade 4A, ele é do Rio de Janeiro. Me desbancou esse ano. O ano que vem eu te pego, viu, Gustavo? Ele joga com o ioiô fora da cordinha, o off-string. Ele é 12 vezes campeões seguidamente. Uau. É o disparado assim na modalidade dele. Ele já conseguiu um quinto lugar aí no Campeonato Mundial. Eu torço pra ele de joelhos aí. Sempre tá nas minhas orações que dê tudo certo ano que vem pra ele. E em primeiro lugar tem o Daniel Borges, que é o campeão da mais nobre modalidade, que é de 1A, que é com esse ioiô de rolamento aqui. Esse ioiô dorme 10 minutos, tem um rolamento de cerâmica. Vamos ver Uau. se eu consigo só soltar, que só de soltar aqui ele já dorme uns 2, 3 minutos. Então essa é a modalidade do Daniel Borges, ele que esse ano conseguiu o oitavo título brasileiro dele, então esses dois aí estariam participando do próximo Mundial aí com o Brasil. E eu tenho certeza que eles vão ter uma ótima colocação, porque o que eles fizeram esse ano no campeonato nacional é de cair o E queixo. qual a idade deles? O Daniel Borges, eu acredito que ele não tenha mais que 25 anos. Bem novo. Não sei a idade exata, é molecote ainda. O Gustavo ele já tá perto dos 30, é mais velhinho, deve ter uns 30, 32 aí. Ele foi esse ano no Marcos Mion, no Caldeirão do Hulk, todas as competições que ele entrou na televisão esse ano ele ganhou. Que Ganhou legal. 10 mil na Globo, ganhou também no Mion lá uma bolada. É um cara que representa muito bem o ioiô nacional. E você é um dos pioneiros no Brasil, né, Luiz? Sim, Você sou um. também teve em todos esses programas de Sim, a TV, gente já né? teve em vários programas, Mostrando a inclusive, modalidade. inclusive eu tive a oportunidade de ir no Danilo Gentili, tirei um charuto da boca dele, Com o ioiô? com o ioiô, tá disponível no YouTube essa entrevista, é só colocar lá ioiô no Danilo Gentili, são 30 minutos que tá os 5 campeões nacionais do ano de 2020, foi o principal ano pra gente, E é que a esses gente entrou pra troféus aí, história aí. Luiz, que você trouxe? É, tem muitos lá pra trazer, viu, Fábio? Mas você pediu pra trazer assim um que marcou a nossa época, né? O que eu consegui, que eu não consigo acreditar até hoje, são 5 modalidades, né? E no ano de 2020 eu consegui ganhar três em primeiro lugar, Uau. que é a Classic, que foi a começo da Classic. Eu acho que é esse aqui. Esse aqui, que são os ioiôs básicos, esses da Coca-Cola, né? Uma apresentação única de 2 minutos, apresentação solo, ficou bem legal, não errei nada.
Muito Teve bem. o campeonato de 2A também que eu me apresentei muito bem, foi o ano que eu somei mais pontos, né? E também teve o primeiro campeonato de voltas e voltas, que é essa medalhinha aqui. Primeiro campeonato do Brasil de voltas e voltas profissional, que é aquela última manobra decisiva do Fica dando campeonato de rua várias da voltas Coca-Cola. sem parar com o ioiô. Isso, a gente colocou todo mundo no palco, cerca de 20, 30 competidores, começou todo mundo, o último que ficou ganhou. Essa manobra eu fazia também, Essa Luizão. manobra todo Mentira. mundo, a maioria do pessoal que conhece o ioiô básico Na verdade, eu praticava as conseguia voltas dar e 2 ou voltas. 3 voltas no máximo. Praticava as voltas e voltas. Então, o ano de 2020 foi bem importante para mim, com a conquista desses 3 títulos aí. Ganhei classificação para o Mundial, mas infelizmente é muito caro para ir, a gente não tem apoio ainda. Meu, para ir para o Japão e voltar é R$ 9.000, meu, com Não, não é fácil, hospedagem, né? com tudo. A gente que ainda está buscando patrocínio, que ainda não conseguiu para a gente, ainda é difícil. E o ano que eu estava classificado foi o ano da pandemia, que foi Puxa aquela vida. dificuldade para todo mundo, né? Todo Boa parte isolamento dos ioiôs social. da Coca-Cola da minha coleção eu tive que desfazer. Sou pai Poxa. de 2 crianças, né? Mais importante elas do que os ioiôs, com certeza. Mas quem sabe essa entrevista repercuta bastante em todo o país e te Que traga bom. novas empresas, novos parceiros, novos patrocinadores aí Ai, que bom, Fábio. para que você seja o futuro campeão mundial. Vamos trazer o campeonato mundial para o Brasil dessa Quem vez, né? sabe, quem sabe, já conseguimos realizar o campeonato sempre foi realizado no Japão, né? Já teve um nos Estados Unidos e o Brasil está muito fluente. O terceiro país que joga mais é o Brasil, Ah, é? depois do Não Japão e sabia. Estados Unidos, né? E então a gente tem tudo para que isso aconteça. Quem sabe um campeonato mundial aqui, né? A gente não tem que se deslocar lá para o outro É. lado, entendeu? E o nosso grande sonho mesmo, Fábio, não é nem participar assim do mundial, é colocar o nosso esporte em ascensão. Para que isso aconteça, a gente precisa de mais adeptos praticando, né? E a gente sabe que neste meio a gente consegue dentro das escolas. Dentro das escolas é onde a gente consegue falar com o maior número de pessoas. Geralmente, as nossas apresentações é durante o recreio, para não atrapalhar o cronograma escolar. A gente também não cobra nada dos colégios, a gente sobrevive das vendas. Quem quiser adquirir, adquire. Quem não quiser, depois de E é muito 15 dias, barato, né, Luizão? E 20 hoje custa reais, quanto? 15, 20 Nossa reais, senhora, um esporte entendeu? super É barato de baratíssimo, cara, ser baratíssimo. E é um praticado. brinquedo que dura muito, assim, dura muito, né? Se tiver cuidado. Não foi feito para bater no chão, né? Sim, ele Mas você racha, tendo né? Ele ferra. cuidado, ele dura bastante. Hoje o material dele é bem mais resistente do que os antigos, né? E o nosso sonho é esse, cara, colocar na mão das crianças para que isso volte, promover pequenos campeonatos, apresentações nos colégios. A gente acha que isso vai levar a gente num um patamar mais alto, né? Ganhar mais visibilidade. Sim. Não Popularizar, sou né, a sozinho, modalidade. a gente tem uma equipe de campeões que trabalha não só aqui em São Paulo, a gente trabalha a nível do Brasil inteiro, a gente faz apresentações no Brasil inteiro, né? Eu rodei o Brasil há 25 anos, então conheço muitos diretores, muita escola, E a gente onde é o ano inteiro praticar, voltando, Luiz, a né? modalidade? Onde as pessoas jogam ioiô hoje, por exemplo, em Então, São Paulo? hoje Existe um tem clube, uma em São associação? Paulo é o lugar mais forte do Brasil onde as pessoas se reúnem Você para citou o trocar uma. Sesc, né? Sim, a gente se encontra todo final de semana. A ABI, que é a Associação Brasileira de Ioiô, pode pesquisar, tá, pessoal? Quem quiser ficar por dentro, tem o Instagram, Associação Brasileira de Ioiô, que chama ABI, também tem o site. Quem quiser se cadastrar lá, a gente também manda todos os eventos de Ioiô que está acontecendo no Brasil, tá? Aqui em São Paulo, a gente tem um grupo que todo fim de semana a gente se reúne em algum ponto turístico de São Paulo. Já tem Legal. mais de 10 anos isso. Toda semana a gente está buscando levar em alguma parte da cidade, a conseguir mais adeptos. A gente tem um pessoal que quer muito que isso cresça, mas é difícil porque a gente não tem apoio ainda, né, Fábio? É, as O grandes esporte empresas, do por exemplo, Brasil, como a isso, Coca-Cola, exatamente. na época, nos idos de 80, quando apoiam o Sim. esporte, Sim, a gente tem o recebido ajuda de muita crescimento. gente, cara. O McDonald's do ABC, por exemplo, ele ajudou demais. A gente conseguiu entrar em mais de 50 escolas no ABC depois que eles fizeram o ioiô da ação para eles, né? Que todo o dinheiro dos ioiôs que foram vendidos foram tudo para ajudar a molecadinha com câncer. Você tem ideia
da quantidade de ioiôs que foram vendidos nessa ação? Então, eles já fizeram um novo pedido essa semana. Semana que vem a gente tem que entregar mais 2.000 peças, mas a gente Que já deu legal. mais de 10.000 peças para eles. Uau, Eles colocam para vender no site, né? Todo mundo compra, cara. que Principalmente os bacana. adultos que brincaram, né? Esse é profissional mesmo. É, Você o tá com ioiô ele do aí, campeão né? da Você Tô. trouxe ele. Trouxe Ficou 3 bonito cores aqui. A mesmo, hein? gente fez várias cores, né? A gente fez o amarelo, tem o branco, tem o laranja. A gente já fez o ioiô. Dia que a gente foi no Danilo Gentili, a gente fez uns ioiôs Ah, do da SBT. SBT. E Bacana. essa semana a gente conseguiu fazer um ioiô que eu queria fazer há muito tempo, que era o ioiô da Academia Gaviões da Fiel, né? Mandar um Que hoje é abraço pro Léo, né? Que é referência. o. É, pro seu amigão lá também, mandar uma mensagem aí pro Cozan. Cozan, a gente fez uns a mais pra você dar pros diretores das outras academias pra eles adquirirem também e dar pros filhos, hein? Tô esperando esse ioiô chegar pra eles aí também. Então fica o meu apelo aí, ó, pra você que tem uma empresa que queira fazer um ioiô de brinde aí, um ioiô profissional, não é aquele ioiô que só sobe e desce, é um ioiô que dá pra fazer muitas manobras, a gente vai mostrar no final aí. Tenho certeza que vocês vão gostar e vai fazer um pedido aí com a gente, hein? Maravilha, Luizão. A gente está chegando próximo do final do nosso programa, e um dos últimos quadros é um momento histórico. Dentro dessa sua trajetória esportiva com o ioiô, qual foi o momento mais importante, marcante para você? Foi o último título do brasileiro? Foi quando você foi para o Japão, tentar participar do Mundial? Que momento que mais marcou você dentro desses 20, 30 anos de ioiô? Cara, não foi eu competindo, sabe? Eu tive a oportunidade de trabalhar em muitas empresas não, muitas escolas pelo Brasil todo, né? Conhecer crianças deficientes, crianças que deixou de fazer outras coisas para entrar no mundo do ioiô, né? Para Legal. mim, o passo mais importante foi poder ter feito esse ioiô do McDonald's, cara. Me levou para outros ares, eu consegui conhecer outras pessoas. Todas as crianças do McDonald's lá que estão O sendo Instituto, tratadas, né? todas jogam. Eu chego lá, procuro ir lá sempre ver eles, né? Nossa, Que que inclusive é do lado bacana. da minha casa. Ah, é? Ficar 5 minutos, cara, o Instituto McDonald's da minha casa, né? Inclusive quem quiser fazer a sua doação, pessoal, para ajudar as crianças que estão lá com muita dificuldade, entra no Instagram deles lá, é Casa Ronald ABC. Tá bom? Todo o dinheirinho que entra para lá é para ajudar a molecada. E os diretores me ligaram esses dias, né? Dizendo o tanto que a molecada Se estão apaixonou, brincando com né? eu, o tanto que se apaixonou, né? O tanto que fez bem, essa alegria que a gente conseguiu levar para eles. E essa é a nossa vontade, de não só fazer os ioiôs, mas também poder entrar nos colégios, poder pegar na mão das crianças, poder fazer eles brincar e poder fazer eles serem crianças mesmo, né? Hoje as nossas crianças estão sendo adultos muito cedo. É. É uma grande verdade. Então, meu maior orgulho é esse ioiô aqui, Fábio. Belo Ioiô do recado, McDonald's. Luizão. Eu queria muito agradecer o pessoal do McDonald's aí pela força, tá? Vocês foram um anjo na minha vida. Tá aí, pessoal. Olha que recado bacana, né? Um brinquedo barato que hoje é esporte, que pode ajudar no desenvolvimento cognitivo das crianças. É, desenvolver o motor hoje, a criançada está muito presa nas telas, né? Assim como o Luiz citou, muito tempo Verdade. no videogame, no celular. E o ioiô trabalha a bilateralidade, trabalha a concentração, o raciocínio, né, Luizão? É Traz muito muita coisa bacana e muito bacana. simples de ser E na trabalhado. maioria das vezes não é só para as crianças que ajudam, viu? Porque os pais pegam os ioiôs da molecada É verdade. e começam a brincar, começam a praticar também, esquecem até de outras coisas, né? Legal, Luizão. Meu querido, infelizmente nosso tempo está curto, Sim. mas eu queria, antes da sua apresentação final, queria te pedir as suas considerações finais aí para a gente encerrar o programa com chave de ouro. Fábio, primeiramente agradecer demais Eu que você pelo agradeço. convite. Você é um cara que somou demais também na minha vida. Você sabe disso, a gente já fez algumas ações aí pela cidade, né? O pessoal do Jabaquara, quando você era da prefeitura, do esporte. Hoje você
tá continuando ainda a abrir essas portas. Você é um cara que segura a galera do esporte, é conhecido, então eu te agradeço muito pelo espaço e eu fico muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você. Agradecer a nossa Associação Brasileira de Ioiô, que com unhas e dentes a gente ainda leva o nosso esporte aí todo ano, a gente consegue, através do nosso bolso mesmo, pessoal, realizar o Campeonato Brasileiro de Ioiô. E eu conto com você que está assistindo esse vídeo. Conhece um diretor, uma diretora, alguém que queira fazer um evento corporativo, colocar o ioiô na mão da molecada. Fica aqui o meu apelo para que você entre em contato com a gente e a gente possa levar esse brinquedo milenar e colocar na mão da molecada aí que precisa brincar mais, precisa ser criança, né? E deixar outros segmentos que não vão levar elas a lugar nenhum. Essas são as minhas considerações aí, Fábio. Muito obrigado, Obrigado pela Luizão. Foi uma honra te oportunidade. receber. Eu que agradeço você aí nesses grandes eventos que a gente já realizou junto, né? Sim, E agora, quem sabe, faz ao vivo, né, meu amigo? O sim, com PC tá pronto certeza. aí? Vamos lá para a Vamos tua lá, PCzão, apresentação vamos final. Quero mostrar ver aí. todas as manobras, hein? Ó, tô meio fora do microfone, mas você vai falando aí que o pessoal, acredito que o pessoal vai poder entender. Ó, esse aqui é um ioiô profissional, aquele mesmo ioiô que você conheceu da Coca-Cola antigamente, tá bom, pessoal? É um ioiô que ele não só desce e sobe. Se você jogar e parar, ele fica paradinho, igual aquele ioiô de antigamente, certo? Por que que ele fica paradinho lá? Por que que ele é profissional? Por causa disso, ó. A cordinha dele é uma só que ela é dupla, ó. Tá vendo? O eixo do ioiô é de madeira, certo? O eixo do ioiô é de madeira, então a cordinha funciona aqui dentro, ó. Então é por isso que ele dorme e possibilita que a gente faça manobras, certo? Então, como ele é solto lá, para enrolar assim não dá certo. Você tem que passar a primeira volta em cima do dedo, duas, três por baixo, soltar o dedo, aí vai conseguir enrolar. Maneira correta de jogar o ioiô só tem uma, Fábio, que é com a palma da mão para o céu, certo, pessoal? Palma da mão para o céu, Aquela mesmo. cordinha por cima do ioiô, tá bom? Nunca pode ser por baixo. Se tiver por baixo, na hora do arremesso vai ser um desastre. Então a gente fala assim, ó, treina primeiro voltar para a mão, joga e puxa, joga e puxa. Depois que aprender esse movimento com segurança, é só jogar e parar. Vai fazer a primeira manobra, certo? Esse é o início para você começar a jogar. Então a gente vai mostrar agora as manobras obrigatórias que a molecada tem que aprender para poder participar. São as mesmas manobras de antigamente, né? Esses são os campeonatos que a gente promove aí nas escolas, nos bairros, nas praças. Beleza? Primeira manobra, dorminhoco, de 3 Essa eu faço. segundos. Essa aqui todo mundo fazia, né, Fábio? Luizão, tenta falar um Primeira pouco mais manobra, próximo do certo? Vou microfone. tentar falar um pouquinho aqui Aí. mais perto. Primeira manobra é o dorminhoco. Segunda manobra, cachorrinho passeando, seguido do dorminhoco. Quem faz o dorminhoco com certeza consegue fazer o cachorrinho, é só Exatamente. encostar no chão. Era a especialidade do Fábio, né, Fábio? Chega, e Você parei não por matava aí. o cachorrinho não, né, Fábio? Às Jogava no vezes chão, né? matava. Terceira manobra é a meia volta. Meia volta é igual ao dorminhoco, só que de lado, ó, vai jogar o ioiô de um lado e pegar do outro lado. Vai jogar de um lado Essa e era pegar do muito outro pra mim. lado. Quarta manobra da competição, chama catarata. O ioiô tem que ser lançado para frente quando ele voltar para baixo, imitando a figura de uma cachoeira aí. Quinta manobra é o trevo, são três voltinhas, ó, primeira em cima da cabeça, segunda no meio e a última para baixo, formando um trevo de três folhas. Mole, mole, fácil, fácil, Fábio. Muito difícil. Sexta manobra, cachorrinho pulando a cerca. Tem que fazer um bom dorminho, colocar o cachorrinho atrás do braço, chama ele, ó. Aí o Uau, cachorrinho pula o braço. Essa é a sexta manobra é um oficial artista. do campeonato regional. Sétima manobra é o famoso balanço. Essa aqui todo mundo conhece, né, pessoal? Essa eu É a lembro manobra também. mais famosa do ioiô. Tem que formar um triângulo, o ioiô tem que ir e voltar pelo menos três vezes e retornar para a mão. E a oitava e última manobra da competição chama-se voltas e voltas, que é este movimento aqui. Hoje ela já é uma modalidade do Campeonato Brasileiro, Fábio. Inclusive eu fiquei em segundo esse ano nessa modalidade. Quem ganhou foi o Gustavo Amaral, o primeiro título dele de voltas e voltas, né? Se deixar, Então, você voltas fica e aí o dia voltas inteiro, é. sem errar. Sim. Voltas e voltas é a manobra de desempate, quando todo mundo consegue realizar todas as manobras, né? A gente desempata nas voltas. Quem fizer o maior número de voltas é o campeão. Então, o campeonato se resume nessas 8 manobrinhas, o campeonato amador, certo? Depois que a molecada aprende essas 8 manobras, a gente ensina uma série de outras manobras que não faz parte do campeonato. Esse aqui é o prêmio por eles treinar e aprender as manobras básicas, né? A primeira manobra que eu ensino é a famosa Torre Eiffel, a Torre de Paris. Uau!
Molecada aprende mesmo, cara. Sensacional, hein, Luiz? Sensacional, né? Dá pra fazer muita coisa, ó. Quem tiver aí da telinha, dá pra aprender daí mesmo, ó. Que essa é muito fácil. A estrela vai usar só 2 dedinhos da mão, ó. É só pegar por ali, puxar por aqui, tá pronto, ó. Já saiu a estrela. Ah, Entendeu aí, né, Fábio? vou fazer um Muito pedido. fácil. Sou fã de Star Wars. Star Wars, dá Faz pra o Darth fazer. Vader aí, quero Aprendi ver. recentemente aí o Darth Vader do Star Wars, hein? Uau, né? O Ele faz vilão da mesmo. história, né? Bacana, cara. Bacana. Essa você gosta, né, Sensacional, Fábio? gostei, Dá pra gostei. fazer muita coisa, né? Tem as manobras de corda, que são as manobras mais complexas que a gente fala, né? Montanha-russa, ó. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. Dá pra fazer um trapezista, ó. Jogou pra lá, caiu pra cá, deu uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, deu um salto mortal e voltou na mão. Aí depois, com muita prática e muito treino, com 2 ioiôs, ó. Dá pra jogar com 2. Vou mostrar Ah, pra essa eu vocês que quero é ver, hein? possível, hein, pessoal? Ó, vou enrolar aqui o ioiô da direita. Então, primeiramente, Fábio, para jogar com 2, você tem que treinar bastante e desenvolver as manobras primeiro com uma das mãos. Pegando a habilidade aí com uma das mãos, tem que começar a treinar e praticar com a outra. Já pegando uma certa segurança aí com a outra mão, aí tem que lançar os 2 ioiôs de uma vez só. Que Aí maravilha. você pode jogar o ioiô pro lado de lá, pode jogar o ioiô pro lado de cá. Com 2 ioiôs é legal que dá até para tirar o leite da vaca, ó. Sensacional, que Isso dá pra habilidade, fazer, ó, cara. eu acho que dá para fazer aqui, hein? Deixa eu ver. Ó, dá pra fazer voltas e voltas com uma das mãos, meia lua com a outra. Só que se não tomar cuidado com a meia lua, pode ver até estrela, hein? Perigoso, hein? Eu Vai já se vi muitas lesionar aí. estrelas aí treinando essa manobra. Então é isso aí, pessoal. Muita gente não sabe, mas o ioiô ele não é mais um brinquedo de criança. Hoje em dia ele é considerado um esporte muito sério. Já tem campeonatos mundiais de ioiô. Esse ano no Brasil já Microfone. aconteceu o 22º Campeonato Brasileiro de Ioiô. E agora a gente vai começar 2025 um campeonato regional aí dentro dos colégios. Espero que os diretores abram as portas para a gente poder levar esse esporte milenar aí para a molecada, hein? Luizão, mais uma vez gostaria de agradecer tua É presença, isso, eu que tua agradeço, meu apresentação. amigo. Você é sensacional. As portas Conta com a gente do Caminhos sempre. do Ouro estarão sempre abertas aí para você. O que a gente puder fazer para ajudar, conta Conta com a conosco. gente também, Fábio. Vamos estar lá. Qualquer evento aí de rua que tiver oportunidade de a gente levar não só para as crianças, mas todo o evento aí direcionado aí para os jovens e adultos, a gente vai estar com você, meu irmão. Quer deixar teus contatos para a gente encerrar o Ô, programa? legal. Quem quiser me seguir lá no Instagram, eu sigo de volta, hein, pessoal? Eu tô lá no Instagram como luiz.z.gugaioiô. Eu vou deixar também meu celular pessoal, tá bom? Pode. Eu tô no 11, né? Prefixo 11 98257 7650. 11 98257 7650. Chama lá que a gente responde. Luizão, valeu, meu querido. Missão cumprida. Até a próxima, meus amigos. Foi demais. Um forte abraço. Foi demais. Até. Valeu.